Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Um momento em que certamente Deus terá uma palavra poderosa para as nossas vidas. Eu quero ler com vocês em 1 Reis, no capítulo 19, o versículo 11 e 12. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Aquele murmúrio suave era a voz de Deus falando ao coração deste profeta. Muitas vezes achamos que precisamos estar num movimento, num terremoto, num grande barulho para que Deus fale aos nossos corações. Mas há momentos em que precisamos de um murmúrio suave de Deus aos nossos corações. Por isso é necessário aquietar para ouvir a Deus. E muitas vezes, no meio do ruído do mundo, às vezes se torna tão difícil ouvir a voz suave de Deus. Estamos rodeados por tantas distrações, preocupações, barulhos que sufocam a voz tranquila e gentil do nosso Pai Celestial. No entanto, essa história do profeta Elias, ela nos mostra o quanto é importante silenciar. Por um momento deixar as tarefas e silenciar, aquietar, colocar uma paz em nosso coração e ouvir a voz de Deus. É necessário na correria do dia a dia, em tantas tarefas que nós temos no trabalho, nas tarefas que incluem nossos filhos, a nossa igreja, mas há um momento em que precisamos aquietar-nos para ouvir a voz de Deus. Elias aqui, ele experimentou ventos fortes, terremotos, fogo, nos conta a história. Mas Deus não estava presente nesses elementos poderosos. Foi somente quando tudo ficou em silêncio, quando então veio um murmúrio suave e que Elias reconheceu a presença de Deus. Da mesma forma, muitas vezes Deus quer falar conosco, mas nós estamos tão agitados, tão preocupados, tão atrapalhados às vezes, que nós não conseguimos parar. E não é através de grandes eventos, de grandes manifestações, de apresentações espetaculares, mas através de uma voz suave, sutil, que nós só podemos ouvir quando nós nos aquietamos diante dele. Seja no quarto, seja deitado numa rede, seja debaixo de uma árvore, numa sombra. Feche os seus olhos, aquieta o coração, sossega a alma e espere Deus falar com você. Porque nós podemos ver também em Êxodo 14, 13, que diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Essas palavras são fortes e elas contêm uma ordem do próprio Deus para o crente. Quando ele se encontra em alguns lugares tão apertados, em lugares difíceis, ou quando ele está numa extrema dificuldade, a aflição toma conta do seu peito, parece que a sua vida não tem mais jeito, e Deus diz: aquietai-vos e vede o grande livramento do Senhor. Ele não pode voltar atrás, também não consegue ir para frente. Muitas
Muitas vezes você está com tudo fechado à sua esquerda, à sua direita, e você pensa: o que eu poderei fazer agora? A palavra do mestre nesse momento, exatamente nessa situação em que você acha que não tem mais saída para lado nenhum, ele diz: aquieta-te. Ele fará bem em tais circunstâncias, se neste momento aquietar-se e der ouvidos apenas à palavra do seu mestre. Pois outros conselheiros certamente aparecerão, sim, e muitas vezes, meus queridos, com sugestões malignas, derrotistas, pessimistas, dizendo que realmente você não serve para mais nada. Talvez neste momento até o desespero na tua alma vai falar mais alto e ele vai sussurrar: deita-te e morre, desiste, como já aconteceu. Mas Deus deseja que eu e você, em momentos de extrema aflição, que a gente se revista de ânimo, de coragem, e que neste momento, mesmo que seja o pior momento da nossa vida, nos regozijemos no seu amor e na sua fidelidade. Talvez até neste momento a voz da covardia vai dizer para você: recua, volta para as ações deste mundo. Você não consegue viver como cristão, isso é difícil demais. Lá no mundo tem tantas ofertas. Abandona os teus princípios, os teus valores, mas deixa eu te dizer uma coisa: é Satanás falando ao seu coração, porque Deus quer você debaixo da sua proteção, sob o seu cuidado, sob a sua direção. Não importa o quanto Satanás poderá pressionar-te para largar tudo e seguir o conselho dele. Querido, se és filho de Deus, não poderás seguir Satanás, não poderás seguir o mundo. O mandato divino é que vás de força em força, que não desistas, e se isto fizeres, nem a morte, nem o inferno te desviarão do teu curso, e Deus te fará chegar à tua vitória. Com certeza. Para isso, há um propósito. E nem sempre o propósito é fácil. Mas é nesse momento em que Deus nos molda, nos fortalece, nos capacita, é que Ele mais nos abraça, é que Ele mais nos cuida. E se por este período receberes a ordem de ficar quieto, de apenas para renovar tua força, é Deus te dizendo: aquieta-te, eu vou te dar as instruções para que você renove as tuas forças para um avanço muito maior, tudo no seu devido tempo. Muitas vezes tem pessoas que ficam totalmente precipitadas e a voz da precipitação fala mais alto e diz: vamos, faça algo, levanta-te. Ficar parado e esperando a voz de Deus é totalmente inútil. E quantas vezes pessoas tomam decisões precipitadas e as consequências não são nada agradáveis. Precisamos fazer algo imediatamente, sim. Muitas vezes pensamos isso. Achamos que temos que fazer com a força do nosso braço, com a nossa experiência. Mas nós devemos, ao invés disso, olhar para o Senhor, que não somente vai fazer algo para nós, mas Ele fará tudo para nós. Tudo perfeito em cada detalhe. Então, aquieta-te para ouvir Deus. Reserve um tempo da sua vida agitada para você se afastar dessas distrações, dessas preocupações, para você se desligar desses ruídos do mundo ao seu redor. Encontre um lugar tranquilo onde você possa ficar na presença de Deus
e esteja aberto, receptivo à voz de Deus, mesmo quando Ele vem de uma forma suave, discreta. Aqueles que se aquietam diante de Deus encontram renovação, direção, paz, restauração, uma vida ampla, plena e abundante. Eles recebem discernimento para tomar decisões sábias, consolo em tempos de dificuldade e orientação em meio à incerteza. Às vezes, torna-se extremamente necessário aquietar o coração, silenciar a alma, descansar e deixar Deus agir, pois uma mente agitada, barulhenta, não consegue ouvir a voz de Deus. Creia que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então entregue-se a Deus, descansa, confia. Não coloque Deus dentro de uma forma achando que Ele só fala se vier dentro de uma carruagem de fogo ou se tremer um monte. Deus age de diversas maneiras. Seja com barulho ou silêncio, Ele está sempre pronto para falar conosco. Precisamos apenas estar dispostos para ouvi-lo. Aquieta-te. Mantém a postura de uma pessoa íntegra, pronta para a ação, esperando as próximas ordens do Senhor com ânimo, coragem, paciência, aguardando a voz da direção, e não demorará que Deus te diga, com a mesma clareza que Ele disse a Moisés sobre o povo de Israel: marcha, começa a caminhar. Portanto, silenciemos o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Queridos, busquemos Deus onde Ele se encontre. No mais profundo silêncio, Ele quer falar ao seu coração e nós precisamos ouvir a sua voz. Escutamos muito a nós mesmos, escutamos muito aos outros, escutamos muitos barulhos de onde estamos, até porque os barulhos aumentam dia após dia. Redes sociais e tantas outras coisas, às vezes até são necessárias, mas são barulhentas demais, trazem informação demais, que muitas vezes não temos tempo para escutar a voz do Senhor, nosso Deus, que quer falar ao nosso coração, que quer nos dar direcionamentos, que quer nos dar uma novidade de vida, que quer nos alertar sobre perigos que estão logo ali na frente. Portanto, silencie o barulho dentro de você. Muitas vezes há tantos barulhos dentro de nós. Estamos ansiosos, agitados, com as inquietações e as preocupações da nossa vida. O nosso coração e o nosso ouvido interior se entregam a essas agitações, que no meio dessa confusão nós escutamos uma voz ali, uma voz acolá, e achamos às vezes que é a voz de Deus, e nem é. A voz de Deus está no silêncio da alma, ali no coração que se liberta de todas essas preocupações, excitações da vida, para se colocar debaixo da mão poderosa do Senhor e estiver atento para escutá-lo. Se ouvirmos a sua voz, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, e Ele há de nos conduzir perfeitamente pelo caminho da felicidade. Estamos lutando e muitas vezes gladiando-nos uns com os outros em nome dessa cuja dita felicidade. Estamos maltratando, atacando-nos, estamos cada um buscando o seu jeito de ser feliz. Mas deixa eu te dizer uma coisa:
Não há caminho para a felicidade a não ser um coração que silencia, uma alma que se torna humilde, que se coloca verdadeiramente na presença de Deus para escutá-lo em verdade. Há muitas coisas que por aí está se falando que é Deus que está dizendo. E é Ele, aquele que silencia para falar ao coração que sabe tranquilizar-se para escutá-lo. Este é o momento. Tranquilize-se. Aproveite este momento e ore comigo. Querido Deus, ajuda-me a me aquietar diante de Ti, para que eu possa ouvir a Tua voz suave e gentil. Perdoa-me, Senhor, por permitir que as distrações do mundo me afastem de Ti, da Tua presença. Ajuda-me a encontrar tempo e espaço para me encontrar contigo em todos os dias da minha vida, em oração, em comunhão, em intimidade. Abre meus ouvidos espirituais para que eu possa discernir a Tua vontade e seguir os Teus caminhos. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, retira-me desses barulhos, dessa agitação que muitas vezes nos faz ficar tão preocupados, pois eu quero colocar-me diante de Ti para ouvir a Tua voz, porque eu sei, Senhor, que o Senhor fará tudo novo de novo, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, a palavra de Deus não volta vazia. Seja grato por todos os benefícios do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.